Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, é bom partilhar a cada semana um pouco da palavra de Deus contigo. Quer nos vejas nos nossos canais de YouTube ou Facebook, ou ainda nos ouças através da Rádio Tranquilidade, eu convido-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos. Vá lá aos nossos canais, faz gosto também, para que esta mensagem chegue a muito mais pessoas. Temos estado a ver ao longo desta semana, ao longo deste trimestre, este tema no cadinho com Cristo. E chegamos à nossa lição número 9. A semana passada nós vimos como a Bíblia nos mostra verdades que nos ajudam a mantermos-nos firmes no meio das piores situações. Esta semana nós iremos ver como uma atitude de gratidão, uma atitude de louvor pode ajudar no meio de circunstâncias difíceis. A nossa lição traz-nos como grande exemplo, um exemplo de uma atitude de gratidão e louvor, o apóstolo Paulo. É dele o texto base da nossa lição, que vem na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 4, onde ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se nele. O louvor é muito mais do que cantar em meio às adversidades. Ele começa com uma atitude de sistemática gratidão a Deus. Uma atitude semelhante à de Jó, que perdeu os seus bens materiais, os seus filhos, a sua saúde, mas mesmo assim ele declara aquilo que vem no capítulo 1 e nos versos 20 e 21 do seu livro, onde ele diz: Jó levantou-se, rasgou a sua capa em sinal de luto, rapou o cabelo e inclinou-se por terra em adoração, dizendo, no verso 21, dizendo: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu, Deus me tirou. O Senhor seja louvado. Foi esta atitude de gratidão e louvor que fez com que ele suportasse mais facilmente as dificuldades que referimos e ainda numa a atitude negativa da sua mulher e dos seus amigos. Uma atitude semelhante à dele, para além de nos ajudar, pode ajudar também aqueles que nos rodeiam, como aconteceu no caso de Jó. A base para esta atitude de louvor em meio às dificuldades, conforme vimos a semana passada, é a fé, a confiança que adquirimos de uma relação com Deus. Deus que criou o ser humano, que nos conhece, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus que, entendendo a situação que nos causa dor e sofrimento, a pode ajudar a suportar, a pode ajudar a diminuir ou até a fazer desaparecer. Fyodor Dostoiévski, que foi condenado à morte e que teve a sua pena comutada em prisão, escreveu a respeito da sua experiência. Diz ele: crê até ao fim, mesmo que todos os homens se desviam e sejas o único que permanece fiel. Mesmo assim, traz a tua oferta e louva a Deus na tua solidão. Paulo, que como Dostoiévski teve a experiência de prisão, mas que ao contrário acabou por ser condenado à morte, tinha esta mesma atitude de louvor e gratidão. E isto aparece expresso no texto base da nossa lição, conforme já vimos em Filipenses no capítulo 4 e no verso 4, mas vamos agora contextualizar. Diz no versículo 4 e no versículo 6. No verso 4, alegrem sempre no Senhor, repito, alegrem-se nele. E depois no verso 6 ele diz: não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que precisam com espírito de gratidão. O que Paulo nos está a dizer é que temos de ter uma atitude alegre, mesmo que não haja motivo para isso, nem que tenhamos vontade para tal. Não estamos a falar de hipocrisia, estamos a falar de uma atitude em que não nos rimos a bandeiras despregadas, mas que nos leva a não ficar acabrunhados, que nos leva a não ficarmos irritados, de mau humor, mas numa atitude em que mantemos a boa disposição, o bom humor e uma atitude de esperança. Esta atitude advém da fé e confiança em Deus. Está comprovado que uma atitude destas, face à doença, por exemplo, ajuda numa recuperação muito mais rápida, quer em doenças mais simples, quer em doenças mais graves. Em muitas situações não conseguimos compreender porque é que as dificuldades nos surgem. Uma vez que não vemos qual foi a origem, o que é que nós fizemos para estar a sofrer essas consequências. Mas ali estamos nós, aguardando, confiando em Deus,
do mesmo modo que o povo de Israel confiou em Deus, quando este os mandou rodear em silêncio a cidade de Jericó, com a promessa de que ele lhes daria a vitória. Muitos deles consideravam que o poderio militar dos habitantes daquela cidade era muito superior ao seu e que seriam facilmente destruídos. No entanto, sob a direção de Josué, eles obedeceram, circundando a cidade em silêncio durante 6 dias. E ao 7º dia, então, depois de terem, ao rodearem a cidade, com um simples grito, todo o povo, num ato de fé, as muralhas da cidade ruíram e eles acabaram por derrotar os inimigos. Vejamos o que dizem os versos 10 e 16 do capítulo 6 de Josué. No verso 10, entretanto Josué tinha dado estas ordens ao povo: não gritem, nem levantem a voz, nem digam sequer uma palavra, antes de eu dar ordem para gritar. Só então é que gritarão com força. No verso 16, à 7ª vez, os sacerdotes emitiram um som de trombeta mais prolongado e Josué disse ao povo: gritem com força, porque o Senhor vai entregar-vos a cidade. Vê agora o resultado daquilo que aconteceu. Diz no versículo 20 deste mesmo capítulo 6, os sacerdotes tocaram as trombetas e logo que o povo ouviu o som prolongado, gritou com toda a força e as muralhas desabaram. Toda a gente entrou na cidade, cada um pelo lugar que tinha na sua frente, e a cidade foi conquistada. Paulo também realça este ato de fé na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus e no verso 30, onde ele diz: pela fé caíram as muralhas de Jericó, depois dos israelitas terem marchado em volta delas durante 7 dias. O grito ali dado pelo povo não foi um grito qualquer. Foi um grito de inteira confiança em Deus, com a certeza de que Deus estaria com eles, como tinha estado no passado. Era um grito com um misto de gratidão e confiança, semelhante ao louvor que, numa atitude positiva, que cada um de nós deve ter ao lembrarmos de como Deus foi conosco no passado e, acima de tudo, como Ele poderá ser no futuro. Um episódio semelhante a este é relatado em 2 de Crónicas, no capítulo 20. Perante a superioridade do adversário, o rei Josafá recorre ao Senhor, a quem dirige a oração que vem no versículo 12 deste capítulo 20, onde ele diz: ó nosso Deus, irás deixá-los agora sem castigo? Nós não temos força contra esta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que havemos de fazer. Por isso, temos os olhos postos em Ti, confiamos em Ti. Vê agora o que acontece quando o rei coloca em prática o plano de Deus. Eu repito, o plano de Deus. Vamos ver os versos 21 a 23 com esta história, esta vitória retumbante. Depois de ter consultado o povo, Josafá escolheu alguns cantores para irem à frente do exército, vestidos com trajes sagrados, cantando ao Senhor este hino de louvor. Deem graças ao Senhor, porque é eterno o seu amor. No verso 22, no momento em que principiaram o cântico de louvor, o Senhor fez com que os amonitas, os moabitas e os outros povos da montanha de Seir, que vinham atacar Judá, armassem ciladas entre si e combatessem uns contra os outros. Depois do verso 23, os amonitas, os moabitas, atacaram as montanhas de Seir e destruíram-nos completamente. Os que ficaram mataram-se uns aos outros. A batalha foi ganha utilizando como arma o canto, um cântico especial que realçava o poder e o amor de Deus. Sabes, esta atitude de confiança, de gratidão e de louvor não se adquire automaticamente ao chegar um momento de dificuldade. Ao recebermos aquela má notícia, ao sentirmos a dor da doença, ao sentirmos a quebra de rendimento, ao sentirmos a perda de um ente querido. Esta atitude de gratidão e louvor deve fazer parte do nosso caráter, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de estar. Deve ser como uma planta que vai crescendo ao longo do tempo, regada e adubada com louvor, oração e comunhão com Deus. Como diz o salmista no Salmo 145 e no verso 2, todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para sempre.
Esta atitude deve vir do reconhecimento de Deus como nosso Criador, como o Criador de todas as coisas. A olharmos para as belezas naturais ao nosso redor, a olharmos para as atitudes de amor de outras pessoas para conosco, semelhantes àquilo que Jesus faria. Ao vocalizarmos sistematicamente esse louvor, quer cantando, quer ouvindo louvores a Deus. Como dizíamos no início, uma atitude de louvor e gratidão pode influenciar outras pessoas, tal como aconteceu com Paulo e Silas na prisão de Filipos. Mas esta era uma situação extrema. Eles foram presos, foram açoitados, foram colocados algemados numa cela, mas mesmo assim, diz o texto bíblico, que eles cantavam e oravam. Esse seu testemunho não só levou a que os presos não fugissem com a abertura da prisão em consequência do terremoto, como levou ainda à conversão do carcereiro e da sua família. Muitos dos meus familiares, por parte da minha mãe, sofrem de depressão. Mas a minha mãe, apesar de algumas perdas que poderiam ter levado também à depressão, nunca foi afetada por esta doença. Mais de uma vez ouvi de primos meus dizerem que tudo isso era graças à sua fé e constante atitude de louvor e gratidão. Eu gostaria de terminar com um texto que vem no livro Ciência do Bom Viver, na página 183, onde Ellen White diz assim: eduquemos então o coração e os lábios para entoarem louvor a Deus pelo seu incomparável amor. Eduquemos a nossa alma para ter esperança e para permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário. Nunca nos devemos esquecer de que somos filhos do Rei Celeste, filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. Temos o privilégio de manter uma calma confiança em Deus. Que o Senhor nos ajude a ter sempre um cântico de gratidão e louvor nos lábios ou na mente, pois com certeza nos irá ajudar a enfrentar com mais confiança e resiliência os embates desta vida. Obrigado, querido Deus. Obrigado porque Tu és um Deus de amor e nos tens ajudado ao longo dos anos, ao longo da nossa vida em muitos e muitos momentos. E temos a certeza que nos momentos de dificuldade voltarás a ajudar-nos. Por isso Te louvamos, por isso Te agradecemos. E Te pedimos que fortaleças cada vez mais esta confiança em Ti, quer em mim, quer nesta amiga ou neste amigo que nos ouvem ou que nos veem. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Ti, porque assim nós podemos vencer e ultrapassar da mesma maneira que Teu Filho Jesus venceu e ultrapassou todas as dificuldades, com um sorriso nos lábios e com um cântico no coração. Te agradecemos e pedimos isto no Seu santo nome. Amém. Foi bom ter estado contigo, vendo esta lição, e para a semana nós iremos ver a nossa lição número 10, que tem como título Mansidão no Cadinho. Mansidão. O que é que significa esta mansidão? Para a semana vamos estar aqui juntos para podermos compartilhar mais uma vez um pouco com Cristo no cadinho. Um abraço e até lá.